Ana foi uma criança especial. Desde pequena, ela conseguia se comunicar com as pessoas já falecidas. Em especial, parentes da sua própria família, como sua avó. E ela se lembra de uma antiga civilização egípcia na qual teria vivido durante uma encarnação passada. Quando bebê, Ana era muito curiosa, muito inteligente. Com 16 meses apenas, já falava sentenças rebuscadas. Mas quando fez seus 3 anos de idade, seus pais mudaram com ela para uma casa, e nessa casa, que era alugada, tinha lá um coelho chamado Hop. E esse coelho ficou velho e acabou morrendo. E ali Ana começou a viver, com 3 anos de idade, uma situação extremamente perturbadora. A morte do coelho, a morte do seu bichinho de estimação, trouxe nela, na sua mediunidade, uma situação em que ela começou a vivenciar o processo de morte do próprio coelho. E ela começava a sentir como se ela estivesse deixando o corpo. E ela não sabia o que exatamente estava acontecendo. Os pais, que tinham uma origem religiosa diferenciada, não entendiam o que seria a mediunidade, o que seria sair do corpo, o que seria nenhuma dessas situações, e também não estavam preparados para o que ainda viria a acontecer com Ana. Com uns 3 anos de idade, já estavam 3, 4 anos de idade, e eles estavam passando em frente de uma loja com a menina e uma música estava tocando. Era Arms of an Angel, de Sarah McLachlan. E a criança disse: toda vez que eu ouço essa música, eu me lembro da vovó Marty. Mas acontece que Ana tinha acabado de fazer 3 anos. E quando a avó morreu, ela sequer soube de todo o processo que ela passou, fazendo quimioterapia, e não tinha a menor noção de que a sua avó, de fato, amava ouvir essa música e que ouvia muitas vezes ela durante o processo, durante os tratamentos que ela fazia para se acalmar. Os pais ficaram perplexos com aquilo, acharam muito estranho. E a avó, inclusive, morava em Colorado, distante de onde eles estavam vivendo em São Luís. Uma cidade que realmente ficava horas de carro. Então a criança sequer teve uma intimidade com a avó em vida, ainda que durante sua fase de bebê. Houveram algumas poucas visitas entre a família e era isso que ela poderia lembrar. E de repente ela falava que a avó lembrava daquela música e que tinha saudades. Outro dia eles estavam saindo de um restaurante e Ana estava um pouco na frente dos pais e ela começou a olhar para cima como se estivesse falando com algum adulto, vendo e falando com algum adulto que não existia ali. Começava a murmurar palavras, literalmente conversando. Mas o pai olhou assustado e perguntou: minha filha, com quem você está falando? E ela respondeu: com a vovó Marty. O pai, que havia perdido a mãe há poucos meses, percebeu na filha que ela não estava inventando aquilo, que ela não estava criando aquilo, não teria nem como. E ele realmente, ali naquele momento, começou a chorar de emoção. Quando ela fez uns 6 anos de idade, ela começou a escrever recados para a avó falecida. E curiosamente, ela pegava essas cartas, essas mensagens, deixava ali perto, próximo à janela, quando ia dormir, e ela dizia que a avó respondia. E no dia seguinte, ela vinha então com as respostas da avó. E os pais começaram a perceber que aquilo era mais do que apenas fruto da imaginação, que realmente haviam notícias, que realmente haviam mensagens, mas aquela criança tão pequena mal conseguia passar as mensagens, a não ser coisas como: não, está tudo bem, está tudo em ordem, amo vocês e coisas do tipo. Mas então, Ana começou a ter visões de uma civilização antiga. E mais uma vez ela surpreendeu os pais, porque ela, além de ser pequena, ela não tinha nenhuma informação sobre aquelas civilizações, sobre um local como o que ela descrevia, onde haveriam pessoas que viveriam em cavernas e numa região muito desértica. E algumas casas também construídas de forma muito simples. E Ana comentava que as pessoas viviam nas casas, mas às vezes elas tinham que se deslocar para as cavernas. E assim por diante, ficavam de um local para o outro. E ela contava coisas do dia a dia. Coisas na perspectiva de quem havia vivido naquele local. Rotinas diárias.
E conforme ela falava e trazia informações, os pais iam percebendo que realmente aquela criança de alguma forma estava lembrando de vidas passadas. E um dia, Ana contou de um evento dramático que aconteceu naquela cidade antiga. Ela comentou de um grande terremoto que atingiu a cidade, abriu buracos no chão, que as coisas começaram a cair, as pessoas começaram a correr, e com descrições muito específicas daquele episódio. E ela começou a desenhar essas memórias, fez muitos desenhos lembrando daquela vida passada. Um desses desenhos foi de um mapa retratando ilhas, as ilhas onde aquela cidade existiria. E foi numa certa manhã que ela acordou dizendo que lembrava da língua que eles falavam. Os pais ficaram surpresos e ela pediu um papel e caneta e começou de fato a desenhar símbolos que seriam a escrita da sua língua e colocava do lado as traduções em inglês. E realmente aqueles símbolos pareciam escritas muito antigas. Até que um dia os pais viram na televisão que cientistas haviam descoberto uma civilização chamada Heracleion, uma antiga civilização egípcia a 30 quilômetros de Alexandria, e que naquele programa os cientistas começavam a fazer uma animação para mostrar como era a vida naquele momento. Era uma civilização de mais de 3.200 anos e que foi descoberta no ano 2000 embaixo da água. Os cientistas explicavam que o que teria causado principalmente aquela cidade afundar teriam sido grandes terremotos numa época antiga. E mais do que isso, antes aquela cidade existia numa ilha e tinha um formato muito peculiar que era muito parecido ao desenho de Ana. Os pais perceberam que de fato, na vida, existem coisas muito além daquelas que a gente vê e conhece no dia a dia. E que sua filha, sem dúvida, estava lembrando de uma vida passada. E aquilo mexia muito com Ana, que não sabia com quem compartilhar, não tinha amigas para compartilhar aquelas informações, porque todo mundo achava que ela estava louca. Então os pais, para ela se sentir melhor, resolveram fazer uma viagem para Nevada. Lá em Nevada haverá um encontro com muitas outras famílias que têm crianças em situações semelhantes, ou seja, crianças que lembram da sua vida passada. E ali, em apenas um encontro, Ana conheceu e interagiu com mais de 20 crianças que também se lembravam do que haviam feito em vidas anteriores. Isso ajudou ela demais a compreender a si própria e fazer as pazes com essas estranhas memórias que continuaram por muitos anos vindo na sua mente e vindo nas suas emoções. O que nos faz lembrar que nossa vida é um contínuo eterno, onde nós vamos crescendo, aprendendo, construindo cidades vão desaparecendo, construindo cada vez coisas mais modernas, e hoje estamos aqui, nessa encarnação atual, que também um dia será lembrada como uma civilização bem antiga. E se você gosta de estudar reencarnações e gosta desse tipo de vídeos, então eu te convido a se inscrever aqui no canal Despertando Pessoas. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz e até já!